Repostagem de 25 de julho de 2020. Para aqueles que vêm sendo oprimidos pela lei injusta de homens. Compartilhem estas informações deste vídeo e guardem com vocês. O Altíssimo está conosco, e ninguém deverá oprimir seu povo, nem manipular, nem escravizar, nem aprisionar injustamente e permanecer impune diante sua justiça divina. O povo tem garantida a liberdade de expressão, e somos livres nesta pátria por lei constitucional. E aos olhos do Altíssimo, não ficarão impunes aqueles que se oporem contra as leis de Deus, e contra as leis justas dos homens. Aos que se opuserem, a punição será real, e ela virá severa. Agora é contigo, nosso Deus Yahweh, Altíssimo. Faça valer as tuas palavras no meio dos homens, para que eles possam temê-lo, respeitá-los a ti, e as tuas leis, os teus princípios, e as tuas vontades. Eu nada sou, mas o Senhor tudo é, e tudo pode. Mostre a todos que tu és o Todo-Poderoso Altíssimo. Lei de Deus, versus, Lei anti-Deus. Parte 1. Atenção, povo de Deus, estas são coisas que auxiliarão preventivamente sobre acontecimentos futuros. São manobras à prevenção das coisas vindouras não distantes, muito próximas. Já em processo, e as coisas ficarão muito sérias a partir de agora. Os senhores do mundo avançam com seus objetivos mais ocultos. Ainda não é, mas é. Não é a marca da besta consumada, mas é ela mesma se formando, por preparação maligna dos senhores do mundo. Os inimigos têm um plano maligno contra o povo de Deus. Mas Deus fará retroceder os passos dos malignos. Ainda não será o fim. Nos encontramos todos, numa poderosa corrida contra o tempo. Será prorrogado o fim para que ao povo de Deus haja mais tempo para que sejam salvos. Ainda não será o fim, Deus dará mais tempo para que seja completado o número de salvos. Esta será a misericórdia do Altíssimo. Porque se não fosse assim, poucos se salvariam. Pois a besta tem um plano maligno e covarde contra o povo de Deus. Mas Deus é o único onipotente, onipresente e onisciente. O Altíssimo levantará no meio de seu povo novas leis para que possa resguardá-los das leis anti-Deus dos malignos. Pois os inimigos já sabem que o tempo de Deus é chegado e desejarão controlar todo o seu povo, e escravizá-lo e pô-lo em cativo. Mas o Senhor Todo-Poderoso não permitirá qualquer abominação suceder contra seu amado povo obediente. O povo de Deus se deparará entre uma grandiosa batalha entre as leis de Deus contra as leis anti-Deus de Satanás e todas as trevas. Quanto à saúde, também estão os direitos individuais. No Brasil, os direitos individuais estão previstos principalmente no artigo 5 da Constituição de 1988. O primeiro e mais importante de todos os direitos humanos é o direito à vida, pré-requisito para todos os outros direitos e que garante a integridade física e moral dos indivíduos. Os direitos individuais classificam-se: 1. Direito à vida, ou 2. Direito à intimidade, 3. Direito de igualdade, 4. Direito de liberdade, ou 5. Direito de propriedade. Ninguém poderá ser oprimido ou obrigado à submissão ao processo de inoculação por tratamento ou terapia médica alguma. O Código Civil no capítulo 2, que trata dos direitos da personalidade, dispõe a seguinte redação. O artigo 15 do Código Civil Brasileiro dispõe que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, salvo na situação de emergência ao risco iminente de morte. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a ser cobaia, este é um ato opcional que deve ser consentido, através de termos de responsabilidade com voluntários, por meio de contratos aos acordes sendo de natureza espontânea, remuneratória ou indenizatória. Sobre forçamento ou obrigatoriedade de realização e apresentação de quaisquer exames ou carteirinha de inoculação atualizada, ou aferição de temperatura corporal forçosa como requisitos obrigatórios, não deverão ser levados em consideração, salvo exame básicos de aptidão física e exames de rotina. Não deverá haver obrigatoriedade de exames extraclínicos.
nem para emprego ou concursos públicos, dentre outros. Os demais deverão ser classificados como crime de extorsão, sendo que exames extraclínicos não seriam capazes de definir definitivamente a aptidão ou inaptidão de nenhuma pessoa. Obrigar alguém a fazer algo que ela não se sente confortável em troca de um emprego estando passando por necessidades econômicas ou não. Esta obrigatoriedade em troca de algo é configurado como extorsão. A extorsão é um delito que consiste em obrigar alguém a fazer algo, sob violência ou ameaça, com o objetivo de obter vantagem indevida. Nesse tipo de crime, geralmente é exigido algum ato ou colaboração da vítima. Ameaça psicológica aos funcionários no emprego público ou privado. Podem caracterizar violência psicológica atos de humilhação, desvalorização moral ou deboche público, assim como atitudes que abalam a autoestima da vítima e podem desencadear diversos tipos de doenças, tais como depressão, distúrbios de cunho nervoso, transtornos psicológicos, entre outras. Tortura psicológica é um crime. Na Lei 9.455 de 1997, define os crimes de tortura. Dentre as condutas ilícitas descritas, prevê que quem constrange alguém a prestar informação ou declaração, sob ameaça ou violência, resultando em sofrimento físico ou mental, comete o crime de tortura. Não deverão ser obrigatórias de maneira alguma, nem criar vantagens como chantagem aos cidadãos. Por aderir na mão, no braço ou na testa, ou nem pelas axilas, nem por via oral, ou nem por outra parte ou membro algum do corpo de quaisquer pessoas, não poderá ser exigida marca, chip, tatuagem, ou inoculação de medicamento algum corporal ao entrarem em estabelecimentos privados, públicos ou terceirizados ou de ONGs independente de utilidade pública, pelas praças públicas, e lugares públicos ao ar livre ou fechados, seja no território nacional brasileiro, e outras federações do mundo deverão atribuir dos mesmos atos de liberdade ou não deverão de haver obrigatoriedades por normas privadas ou públicas, nem por decretos legislativos ou regulamentares, não será legal obrigatoriedade ao exercício de testes por meio de quaisquer tipos de equipamentos de exame corporal humano sem consentimento ou acordo, nem mesmo poderá ser obrigatório sem consentimento os exames por fiscais auxiliares ou profissionais doutorados ou mestrados na área de vigilância sanitária diante execução ou instrução de testes em estabelecimentos particular ou partições públicas. O cidadão que sentir-se constrangido moralmente ou religiosamente poderá optar em não ser examinado, e recusar testes, sem que seja impedido adentrar em quaisquer estabelecimentos por vias de normas abaixo das leis e decretos legislativos ou resoluções. Portanto, não poderá ser constrangida pessoa alguma, nem forçada às normas ou diretrizes particulares estando abaixo das leis e decretos da Constituição. Pois sua integridade física é inviolável e de maneira alguma deverá de ser submetido forçosamente, a quaisquer coisas que antes não estejam concordados. Pois é garantida pela Constituição Federal o direito à integridade física, psíquica e moral da pessoa. Ainda assim, diz no art. 5 no direito à integridade pessoal, inciso 1, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Direitos e garantias fundamentais do cidadão. Alguns direitos dos cidadãos. Importantes a saber: direito de ir e vir. Direito de igualdade perante a lei. Direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Direito de intocabilidade do corpo. Direito à sua intimidade, sua vida privada, sua honra, sua imagem, sua correspondência, suas comunicações de informações ou dados e sua casa. Direito de liberdade de expressão da atividade artística, intelectual, científica, literária e de comunicação. Direito de reunião e das liberdades políticas e religiosas. Direito à informação. Direito de propriedade. Direito de reunião e associação. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Direito de petição.
Você tem direito a fazer petição aos órgãos públicos em defesa de seus direitos, contra a ilegalidade de atos de autoridades e contra o abuso de poder. Estado de Direito. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É reconhecida a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia determinação legal. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Liberdade de trabalho ou ofício, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Asterisco Estado de Direito. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É reconhecida a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia determinação legal. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Asterisco dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Segunda, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quarta, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Sexta, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sétima, e assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Oitava, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Nona, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O princípio da laicidade. O Estado brasileiro é laico secular, isso, teoricamente, prega a desagregação da religião e seus valores sobre os atos governamentais. Em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, justamente por pousar sobre a liberdade. E o Estado deve agir com o máximo de neutralidade e igualdade possível com relação às mais diversas pautas. Por isso, a laicidade é um princípio crucial para a manutenção da democracia e os direitos individuais e coletivos. O art. 5º, inciso 6º, assegura a liberdade de crença aos cidadãos, conforme se observa. Liberdade religiosa. 5º, sexta da Constituição Federal de 1988, dispõe, debaixo de cláusula pétrea que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Sexta, e é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 12º. Liberdade de consciência e de religião.
Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas. 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. 5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação por qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As restrições à livre circulação de ideias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e a criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão. A censura prévia, no OAI 5, uma defesa que confere ao Presidente da República o poder de impô-la caso julgasse necessário para a defesa da revolução ou que enfatiza censura sobre publicações consideradas ou subversivas ou obscenas. O Ato Institucional número 5 OAI 5 foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. O OAI 5, o mais duro de todos os atos institucionais, foi emitido pelo 27º Presidente do Brasil, Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. O Brasil foi um dos 21 fundadores da OEA, assinando a Carta de 1948. A atuação brasileira no âmbito interamericano tem como base os princípios consagrados na Constituição Federal, os quais orientam as ações para a promoção eficaz dos pilares fundamentais da organização: democracia, desenvolvimento integral, direitos humanos e segurança multidimensional. Nesse sentido, o Brasil tem buscado promover a boa convivência entre os países americanos e o aumento da qualidade de vida de seus cidadãos, com foco na defesa da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da livre iniciativa. 6. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma. A associação obrigatória ou a exigência de títulos para o exercício da atividade jornalística constituem uma restrição ilegítima à liberdade de expressão. A atividade jornalística deve reger-se por condutas éticas, as quais, em nenhum caso, podem ser impostas pelos Estados. 7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou imparcialidade por parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais. 8. Todo comunicador social tem o direito de reserva de suas fontes de informação, apontamentos, arquivos pessoais e profissionais. 9. O assassinato, o sequestro, a intimidação e a ameaça aos comunicadores sociais, assim como a destruição material dos meios de comunicação, violam os direitos fundamentais das pessoas e limitam severamente a liberdade de expressão. É dever dos Estados prevenir e investigar essas ocorrências, sancionar seus autores e assegurar reparação adequada às vítimas. 10. As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a difusão de informação de interesse público. A proteção e a reputação deve estar garantida somente através de sanções civis, nos casos em que a pessoa ofendida seja um funcionário público ou uma pessoa pública ou particular que se tenha envolvido voluntariamente em assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, deve-se provar que, na divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou falsidade das mesmas. 11. Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade.
As leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como leis de desacato, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. 12. Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de comunicação devem estar sujeitos a leis antimonopólio, uma vez que conspiram contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a diversidade que asseguram o pleno exercício do direito dos cidadãos à informação. Em nenhum caso essas leis devem ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e televisão devem considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade de oportunidades de acesso a todos os indivíduos. 13. A utilização do poder do Estado e dos recursos da fazenda pública, a concessão de vantagens alfandegárias, a distribuição arbitrária e discriminatória de publicidade e créditos oficiais, a outorga de frequências de rádio e televisão, entre outras, com o objetivo de pressionar e castigar ou premiar e privilegiar os comunicadores sociais e os meios de comunicação em função de suas linhas de informação, atentam contra a liberdade de expressão e devem estar expressamente proibidas por lei. Os meios de comunicação social têm o direito de realizar seu trabalho de forma independente. Pressões diretas ou indiretas para silenciar a atividade informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade de expressão. Da CRFB, 1988. Nesta nação há seu direito de ir e vir, CRFB, 1988. É garantia pela Constituição Federal, ao direito à liberdade e locomoção, que está garantido pelo inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Caso contrário, se opondo ao presente inciso e artigo da Constituição que preza pelo direito de locomoção e a liberdade de qualquer cidadão, o responsável pela gerência do estabelecimento ou diretor do órgão público, sem comprovação quanto ao estado de saúde do cidadão, não porá impedimento do cidadão adentrar no estabelecimento ou órgão público, somente poderá ser impedido adentrar ou transitar em lugar público, o cidadão, por meio de determinação judicial mediante comprovação de laudo médico pericial de cada cidadão, que assim, justifique a sua submissão aos testes de aferição de exames particularmente ou publicamente. Do contrário, na submissão injustificada sob direção do estabelecimento privado, ou público, ou ONGs, o responsável do estabelecimento ou órgão terá de responder por violação dos direitos de cidadania. Aqueles que estão no poder e que têm temor ao Deus Altíssimo, esta é a ordem para agora mesmo, a mais altíssima execução. Caberá às autoridades do Legislativo em descrever e criar, e ou autoridade regulamentar promulgar leis por via de medida provisória ou decreto. Ordem do Altíssimo Juiz Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Deus. Que todas as coisas sejam movidas em favorecimento deste propósito pela vontade de Deus. Caberá aos outros chefes de Estado das outras nações do mundo descreverem das mesmas, ou deverão atribuir do mesmo a tomarem da mesma medida, nestas características e promulgar, por medida provisória fazer pública sob objetivo de prevenção de integridade do povo através de lei, em defesa do povo de Deus sobre as coisas que virão de ocorrer em breve contra todos os povos e nações da terra. Pois os inimigos avançarão rapidamente com leis anticristo e leis anti-Deus, no mundo inteiro. A vontade de Deus é que seja elaborado um projeto de lei pelo Poder Judiciário sob emenda, que acrescente mais melhorias e estabeleça sobre estes princípios as primícias que regem pela prevenção pela segurança e garantia destes direitos, que implicam a liberdade de conservar a religião, ou crenças, ou fé, que zelam dentre o direito à segurança, o direito à integridade pessoal, dos direitos e garantias fundamentais, o do princípio da laicidade, o da liberdade de consciência e de religião, ou da liberdade de pensamento e de expressão. Muitos não sabem. As cláusulas pétreas podem ser alteradas por meio de emendas, somente não podem ser promulgadas emendas tendentes a abolir aqueles assuntos do texto constitucional, do artigo 60, inciso 4 da Constituição Federal. Pode uma emenda, por exemplo, vir a melhorar, ou ampliar as garantias constitucionais daqueles incisos do inciso 4. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 4, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, quarta, os direitos e garantias individuais.
As leis básicas de Israel são um componente essencial do direito constitucional de Israel. Essas leis tratam da formação e do papel das principais instituições do Estado e as relações entre as autoridades do Estado. Algumas delas também protegem os direitos civis. 1980, Lei de Jerusalém, estabelece o status de Jerusalém como a capital de Israel, assegura a integridade e a unidade de Jerusalém e lida com lugares sagrados, protege os direitos dos membros de todas as religiões, concede preferência especial no que diz respeito ao desenvolvimento. 1992, Dignidade Humana e Liberdade, declara que os direitos humanos básicos em Israel são baseados no reconhecimento do valor do homem, a santidade de sua vida e o fato de que ele é livre. Define a liberdade humana como o direito de sair e entrar no país, a privacidade, incluindo a fala, os escritos e notas, intimidade e proteção contra buscas ilegais de sua pessoa ou propriedade. Esta lei inclui instrução a respeito de sua própria permanência e proteção contra mudanças por meio de regulamentos de emergência. 1994, Liberdade de ocupação, garante a cada nacional ou residente de Israel o direito de exercer qualquer atividade profissional, profissão ou comércio. Qualquer violação deste direito deve ser ou por uma lei condizente com os valores do Estado de Israel, promulgada para um fim adequado, e até certo ponto não maior do que é necessário. Primícias da lei de Deus. E, se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é, se a raiz é santa, os ramos também o serão. Romanos 11, versículo 16. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículo 37 até 40. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2, versículo 10. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Romanos 7, versículo 12 até 13. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Êxodo 23, versículo 2. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, versículo 29. Os inimigos não duvidam sobre possibilidades das ações de Deus, mas o povo de Deus duvida delas. Não confiam. Não creem. Um povo fiel de Deus virou apóstata, ou voltem para a verdadeira fé. O povo de Deus é um bem para si. O povo de Deus é bem de Deus intocável. Estas palavras já são validadas, autenticadas com o fogo do Espírito Santo do mais Altíssimo, Todo-Poderoso Deus. Aqueles que se opuserem às vontades de Deus serão ceifados da terra. Porque o tempo dos inimigos ainda não chegou a prevalecer. Aqueles que se posicionarem contra estes princípios, são favoráveis à instalação do sistema da besta no mundo, e estarão vinculados ao surgimento do poder e autoridade dela. Pois quem criou a lei? Deus ou o homem? Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso: quem tem temor a mim e o meu espírito que vem a mim e acrescente comigo a lei e a faça valer, eu sou a lei e os profetas, e a autoridade acima de toda a autoridade da terra e debaixo da terra. Assim como deverá de ser nesta nação, também no mundo inteiro aqueles que temem a mim. Venham. Esta é a vontade de Deus. Deus é tudo. Juiz dos juízes. Todo-Poderoso, Altíssimo.
Fonte: jusbrasil.com. CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. OEA, Organização dos Estados Americanos, 1948. E Direito Constitucional Israelense, 1947. Todas estas palavras foram reveladas por Deus, desde 2020, para estes últimos anos de tribulação da humanidade. Estas coisas dadas anteriormente pela palavra de Deus estão se cumprindo. Não sejam mais cegos, nem mais surdos. Quem tem olhos enxergue. Quem tem ouvidos ouça. Canal Yahoo. Inscrevam-se e curta ou ativem o sininho. Compartilhe.